Então, dando prosseguimento ao conteúdo, vamos para a definição formal de computação. Então, até agora a gente tem a ideia de que uma máquina, um autômato, ele aceita uma cadeia quando ele vai percorrendo os estados até chegar num estado de aceitação. Só que a gente só viu isso lá no diagrama de estados, a gente só viu no nosso desenho, né? Como é que a gente formaliza essa ideia, então? Suponha que você tem um autômato, uma máquina M, uma máquina de estados, que é essa 5 upla aqui, tudo bem? Então, isso aqui é um autômato. Agora, você vai pegar uma cadeia W. Essa cadeia W, eu vou dizer que o primeiro símbolo dela é W1, o segundo símbolo dela é W2, o terceiro é W3 e assim até o último que eu vou dizer que é o WN, tudo bem? Então, isso aqui é uma cadeia de sigma, tudo bem? Então, eu tenho que os símbolos dessa cadeia aqui, ele pertence ao sigma, isso é, o W1 pertence ao sigma, o W2 pertence ao sigma, o W3 pertence ao sigma, e assim eu vou até o WN, tá? Então, isso quer dizer que o WI pertence a sigma, com o I variando do 1 até o N. Então, quando é que a gente diz que o M aceita W? Aquela ideia inicial que a gente teve foi, se você tem o diagrama de estados, a gente vai ter um caminho do estado de aceitação até um estado. Aliás, ele vai ter que partir do estado inicial e vai ter que chegar até o estado de aceitação. Tudo bem? Então, isso pode ser visto como uma sequência de estados. Você vai ter o seu primeiro estado inicial, depois vai para outro estado, para outro estado, para outro estado, e quando finalizar a leitura de todos os símbolos lá da sua cadeia, você tem que terminar em um estado que aceita, tudo bem? Então, esse caminho ele pode ser visto como uma sequência de estados. Então, eu vou dizer que essa sequência de estados é o R1, depois vai para o R2, aliás, o R0, desculpa. Então, vai do R0 para o R1, depois vai para o R2, para o R3, até chegar no estado que eu estou chamando aqui de RK. Não, RN, desculpa. Tudo bem? Então, esses R's aqui, eles são estados do meu autômato, claro que é o Q, tudo bem? O meu conjunto de estados do meu autômato aqui, nesse caso, é o Q. Então, claro, tem que ter algumas condições, tudo bem? Não é simplesmente uma sequência, eu tenho que ter algumas condições. O primeiro estado ele tem que ser o inicial do meu autômato, o último estado ele tem que ser um estado de aceitação, e claro, para eu passar de um estado para o outro nessa sequência, eu tenho que seguir as minhas transições. Por exemplo, do R0 para chegar até no R1, eu tenho que ler o meu primeiro símbolo aí, ou seja, eu tenho que ter a minha função de transição com essa leitura possível, tudo bem? Do R0 para o R1, tudo bem? Então, vou ter que ter três condições basicamente. Então, a primeira condição é que o primeiro, ou seja, o R0, ele tem que ser o meu estado inicial. Quem é o meu estado inicial aqui, pessoal? É o Q0, tudo bem? Então, o meu R0 ele tem que ser igual ao meu Q0. Tudo bem? Outra coisa que é claro aqui é que o último estado ele tem que ser um de aceitação. Tudo bem? E eu tenho aqui o meu conjunto de estados de aceitação, que é o meu F. Então, o R0 ele tem que pertencer a esse conjunto. Então, ele tem que pertencer a esse conjunto. Aqui, na segunda condição, para ficar um pouco mais claro, eu vou fazer um desenho aqui, tá? Então, suponha o seguinte, que você tem o seu R0 aqui, lá no seu diagrama, tudo bem? Então, para chegar até o próximo, que é o R1, eu tenho que efetuar a leitura do primeiro símbolo. Se você for ver aqui, ó, o primeiro símbolo é o W1, tá?
Aí depois vem o W2, W3 e até o WN. Então, esse aqui vai ter que ser uma transição que vai ter que ler o W1, tá? Tudo bem? Depois, para ir para o próximo, para o R2, eu tenho que obrigatoriamente ler o W2. Tudo bem? Para chegar no R3, eu tenho que ler o W3. Bem, e assim eu vou. Vamos supor que eu vá chegar no... eu continue com essa mesma ideia e eu vá chegar no Rn-1. Tudo bem? Então, aqui eu vou. Aqui eu estou chegando, tá? E agora eu vou chegar finalmente no meu Rn. Meu Rn tem que ser um estado que aceita, tá? Então, tem que ser assim. Para chegar nesse estado aqui, eu vou ter que ler o último elemento. O último elemento, quem é? É o Wn. Tudo bem? Agora perceba o seguinte. Como é que eu falo que isso aqui acontece? Lá na minha função de transição. Lembrando que a minha função de transição, ó, ela é uma função desse tipo aqui. Ó. Então, você tem o gama, tá ok? Você vai pegar um estado cartesiano, o sigma, tudo bem? E esse aqui vai ser o seu domínio. E aqui vai ser o seu contradomínio, que é o Q, só o Q. Tudo bem? Então, esse Q aqui é do estado que você está. Esse sigma aqui, você vai pegar um elemento lá dele de dentro para dizer que você está lendo esse elemento. Tudo bem? E esse estado aqui é o estado que você está indo. Tudo bem? Então, aqui no caso, como é que vai ficar aqui nessa transição aqui? Eu estou no estado R0, então o meu gama R0 eu estou lendo esse símbolo aqui, então vou colocar W1 e eu estou indo para esse estado aqui que é o R1. Então essa transição aqui ela tem que setar o R1, ou seja, ela dá igual ao R1. Tudo bem? Eu vou fazer a mesma coisa para os outros. Esse aqui agora, tá? Então, eu estou em qual estado aqui? No R1. Então, eu vou colocar na minha função o R1. Estou lendo quem? Estou lendo o W2. E estou chegando no R2. Então, isso aqui dá igual a 2. Tudo bem? Vou só colocar isso aqui ó, em cima para ficar melhor para mim aqui embaixo, tá? Então, para fazer esse aqui agora, como é que a gente faz? Ah, professor, o senhor está no R2, então você vai pegar o gama R2. Tudo bem? Está lendo o W3, então você bota o W3 aqui. Está chegando no R3, então quando ele setar, ele vai setar no R3, ou seja, essa função aqui é igual a R3. E claro, como é que fica esse caso aqui? Ele vai ficar, você está no R0. Aliás, você está no Rn-1, desculpa. Então, você está no Rn-1, está lendo o Wn e está chegando no Rn. Então, aqui dá igual a Rn. Ora, professor, eu percebi aqui que tem uma coisa bem interessante, né? O que é que tem de bem interessante aqui? Eu posso fazer uma fórmulazinha geral aqui, né? Por exemplo, se eu estou, por exemplo, aqui eu estou num certo estado I. Aí eu vou para o estado I mais 1. Quem é que eu tenho que ler aqui em cima? Ó, aqui é 1, aqui é 1.
Aqui é 2, 2, 3, 3. Tudo bem? N, N. Então, isso quer dizer que esse aqui é I mais 1, aqui vai ser o W I mais 1. Tudo bem? Então, eu posso bolar essa formulazinha aqui. Ó. O gama, quando ele estiver nesse estado RI e ler o WI mais 1, eu tenho que ele vai para o estado RI mais 1. Ou seja, essa função dá igual a RI mais 1. Tudo bem? E isso aqui ele está variando. Primeiro, ele vai para o I igual a 0, depois ele vai para o I igual a 1, depois ele vai para o 2, depois igual a 3, até chegar nesse cara aqui, que é o último, tá? Ele faz essa última transição aqui, daqui para cá, né? Então, o meu I aqui, ó, ele vai variar de quem até quem? Para I igual a 0 até o N menos 1. Tudo bem? Então, é exatamente isso que eu vou ter que colocar lá no 2, tá? Isso aqui vai ser a minha condição 2. Então, só vou copiar e colar. Então, copio e colo aqui. Diminuir só um pouquinho aqui de tamanho, porque tá grandão, né? Então, essa aqui é a minha segunda condição, né? Que eu faça transições que sejam válidas. Então, basicamente, é isso aqui. Então, agora a gente pode falar o que é a definição de uma linguagem regular. Tudo bem? Quando eu falar LR, eu estou me referindo à linguagem regular. O que é uma linguagem regular? É uma linguagem de cadeias que são aceitas por algum autômato. Tudo bem? Então, uma linguagem de cadeias, lembrando que linguagem é um conjunto de cadeias, tá? Então, é um conjunto de cadeias que são aceitas por um autômato. Então, basicamente é isso, tá? Aula passada, eu dava o autômato para você e você me falava qual a linguagem que o autômato aceitava. Tudo bem? Então, eu expliquei o que é autômato, dei o exemplo de diagrama de estados e te perguntava qual a linguagem que esse autômato aceita. Na aula de hoje, eu vou querer que vocês façam o contrário, né? Ou seja, eu vou dar a linguagem para você e você vai me falar qual é o autômato que aceita essa linguagem, tudo bem? Então, vamos projetar autômatos agora. Então, primeiro exemplo aqui. Você vai fazer um autômato para mim, que eu estou chamando aqui de M, tal que a linguagem dele é igual a essa daqui, né? Ou seja, são cadeias que têm zeros e uns, tudo bem? Aqui, ó, cadeias que têm zeros e uns, de modo que, se o W está lá na linguagem dele, é porque ele possui um número ímpar de uns, ok? Então, você vai me dar um autômato que vai reconhecer cadeias que têm zeros e uns, e, claro, as cadeias têm que ter a propriedade de que o número de uns lidos tem que ser igual a um número ímpar, tudo bem? Então, pausa o vídeo, pensa um pouquinho, tenta fazer aí, tá? Que a gente continua já já. Então, ó, continuando aqui, como é que a gente faz aqui, tudo bem? Então, primeira coisa é o seguinte, eu vou pensar nos meus estados, tudo bem? Então, eu posso pensar em um estado de que eu vou ter a certeza de que quando eu chegar nele, eu vou ter uma quantidade par de uns que estão sendo lidos, né? E o meu outro estado vai ser o ímpar, tudo bem? Então, suponha que você vai ter dois estados aqui, ó, um par. Esse estado aqui vai ser referente a quando você tem uma quantidade par de uns e você vai para o outro estado que é o ímpar, tá? Tudo bem? Então, primeira coisa que a gente fez foi os estados, tudo bem?
Agora é o seguinte, eu vou dar prosseguimento aqui, tá? Depois a gente vai fazer o quê? Eu vou só copiar aqui, tá? Colar aqui do lado. Agora eu vou pensar nas minhas transições. Como é que eu posso pensar na minha transição? Ora, professor, se o senhor está lendo 1 e está nesse estado pá aqui, ou seja, nesse estado pá, eu tenho a certeza de que eu li uma quantidade par de uns. Então, se eu ler mais um símbolo 1, eu vou ter uma quantidade ímpar. Tudo bem? Então, se eu estou nesse estado pá e ler o símbolo 1, eu tenho que passar para o estado ímpar, tudo bem? Porque agora eu vou ter uma quantidade ímpar de uns, tudo bem? Agora eu vou pensar no zero. E o zero? Se eu tiver nesse estado pá e ler um zero, eu vou continuar com a mesma quantidade de uns, de símbolos uns que está nessa cadeia. Ou seja, eu vou permanecer no mesmo estado, porque a quantidade de uns é a mesma. Então, aqui eu vou ter essa transição lendo zero, tudo bem? Agora vamos pensar nesse estado aqui. Agora eu estou no estado ímpar. Se eu estou no estado ímpar, então isso quer dizer que eu li uma quantidade ímpar de símbolos 1. Tudo bem? Então, se eu ler 1 aqui, eu vou passar para uma quantidade par de uns. Então, se eu ler 1, eu tenho que ir para o estado par. Tá claro? Então, eu tinha uma quantidade ímpar de uns lidos. Agora eu li mais o símbolo 1, ou seja, eu fui para uma quantidade ímpar de uns. E tudo bem, se eu estou nesse estado ímpar aqui e ler 0, eu vou continuar com a mesma quantidade de uns que estava lá anteriormente, ou seja, uma quantidade ímpar. Então, quando eu ler 0, eu continuo no estado ímpar. Tudo bem? Então, aqui a gente fez as transições. E agora, para finalizar o meu autômato, eu só preciso falar quais são os meus estados de aceitação e qual é o meu estado inicial. Tudo bem? Claro aqui que o meu estado de aceitação ele vai ser o estado ímpar, tudo bem? Então, se ele parar nesse estado aqui, é porque ele leu uma quantidade ímpar de uns, tudo bem? Agora, quem é o meu estado inicial? Nota aqui que eu posso escolher o par. Aí, por que eu posso escolher o par? O meu estado inicial sendo o par, eu tenho a certeza de que eu não vou ler epsilon, tudo bem? Por quê? Porque o par não é um de aceitação, tá claro? E o epsilon eu sei que ele possui 0 números de uns, ou seja, porque ele não possui nenhum elemento, logo ele não vai possuir um número ímpar de uns, ele vai possuir 0, uns, tudo bem? E 0 é o número par, não é o número ímpar, tudo bem? E aqui vai funcionar certo. Então, por último, eu fiz o meu estado inicial e o de aceitação. Então, agora, com essa ideia, eu quero que... tudo bem, você pode ter outras opções também. Aqui é só um exemplo de criação, tudo bem? De criação de um autômato. Agora eu quero que você faça outro autômato para mim. Então, faça um autômato para essa linguagem aqui, tá? Estou chamando esse autômato de mlinha, que você tem que construir ele para mim. E ele tem que aceitar as cadeias que possuem a subcadeia 0 e 1, tá? Tudo bem? São cadeias que tem 0 e 1. Então, você vai pegar todas as cadeias que tem 0 e 1, que tem como subcadeia o 0, 0, 1, 1. Tudo bem? Então, pausa o vídeo, pensa um pouquinho. Então, seguindo agora o nosso vídeo, vamos aqui ter aqui a seguinte ideia. Para eu ter certeza de que ele tem essa subcadeia, eu tenho que ter um caminho que tenha 0, 0, 1. Tudo bem? Então, eu vou supor o seguinte. Eu
eu tenho que ter uma coisa assim, ó. Eu tenho que ler o 0, né? Depois, eu vou supor que eu estou começando nesse estado aqui, ó. Então, tenho que ler o 0, depois ler outro 0, depois eu tenho que ler 1. Tudo bem? E esse aqui seria o meu estado de aceitação. Tudo bem? Agora, quando é que eu continuo desenvolvendo, né? Então, aqui a gente pode perceber o seguinte, que esse estado aqui ele pode ser o nosso estado inicial. Tudo bem? Por quê? Porque se eu tiver a cadeia 001 sozinha, ele já aceita, né? Ó. Então, ele já lê o 001 e aceita. Agora eu tenho que pensar nas outras transições que estão faltando aqui. Tudo bem? Por exemplo, quando esse estado aqui lê 1, ele vai para onde? Ok? Quando esse estado aqui também lê 1, ele vai para onde? Quando esse estado aqui lê 0, ele vai para onde? Tudo bem? Então, eu tenho que pensar em todas essas transições. E claro, esse aqui, quando lê 0 e quando ele lê 1, ele vai para onde? Então, vamos lá. É o seguinte, primeiro que eu vou pensar vai ser esse aqui. Quando ele lê 1, ele pode ir para onde? Ele pode vir para cá? O que é que vocês acham? Se ele lê 1, ele pode vir para cá? Não, né? Porque ele pode seguir esse caminho aqui, ó. Ele vai ler 1, 0, 1 e vai aceitar. Então, eu não quero que ele aceite 1, 0, 1. Por quê? Porque não tem o 001 como subcadeia. Então, eu não posso fazer isso, tá? Aliás, ele não pode nem vir para cá também lendo 1, né? Porque ele vai aceitar 1 e 1. Ele vai ter esse caminho aqui, ó. 1 e vai aceitar o 11, né? 1. E claro, nem diretamente também para cá. Porque senão ele vai aceitar 1 sozinho. Mas será que ele pode ir para ele mesmo? Tudo bem? Será que ele pode ir para ele mesmo? Pode, não. Então aqui ele pode ler quantos 1s ele quiser que ele não vai aceitar. Se ele ler uma opção de 1s e ler só um 0, ele vai chegar até aqui e não vai aceitar ainda. Ou seja, ele pode ler uma opção de 1s, aí depois que ele leu essa porção de 1s, se ele ler 0, 0, 1, ele aceita, tudo bem? Então aqui está ok. Agora, esse estado aqui, quando ele lê 1, ele vai para onde? O que é que vocês acham? Se 1 vier para cá, eu vou ter um problema, né? Qual é esse problema? Eu vou poder ter essa cadeia aqui, ó. Aqui eu estou dizendo que tem um aqui, tá? Ele vai ler o 0, 1, 1. O 0, 1, 1, ele não tem a subcadeia 0, 0, 1. E aqui nesse caso ele vai aceitar, tá? Então, essa transição aqui não pode ser feita. Então, a gente pode pensar nas possibilidades do jeito que eu estou falando aqui, tá? Se você não conseguir visualizar de imediato, tá? Então, será que ele pode vir para cá com 1? Também não, né? Porque ele vai aceitar o 01, ó. Então, se ele for ler o 01, ele vai aceitar e ele não pode, porque eu só posso aceitar cadeias que têm a subcadeia 001. Tudo bem? Será que ele pode vir para ele mesmo? O que é que vocês acham? Será que ele pode vir para ele mesmo? Também não, né? Aí por qual motivo? Ele pode ler 0, depois que ele lê 0, ele lê 1, depois ele vem lendo 0, 1 e aceita. Ele leu a cadeia 0, depois ele leu 1, depois ele leu 0, depois ele leu 1. Bem? Tá claro? Então ele veio
leu 0, depois ele deu um loop aqui, leu 0, chegou nesse estado aqui, e depois leu 1. E aceitou. Ele não pode aceitar essa cadeia, por quê? Porque ela não tem a subcadeia 001, tá? Então, ele não pode colocar um loop nesse estado aí, não. E agora, professor? Então, ele vai para onde? Ó, você pode perceber o seguinte, que quando ele lê 1 aqui nesse estado, ele pode voltar para o estado inicial. Que é o que a gente vai analisar agora, tá? Então, se ele voltar para o estado inicial, e eu voltar aqui para meu estado inicial, ele não vai aceitar nada, tudo bem? Ou seja, ele tem que seguir obrigatoriamente esse caminho aqui para ter o 001, né? Tudo bem? Então, se porventura ele está seguindo aqui esse caminho, né? E tem algum erro aí, ou seja, como chegar bem aqui e ler 1, ele volta lá para tentar pegar essa sequência aqui, novamente, de 0, 0, 1. Então, vamos lá para o nosso próximo estado. Lembrando que cada estado tem que ter todas as transições do meu alfabeto. O meu alfabeto é 0 e 1, então eu tenho que ter duas transições, uma de 0 e uma de 1 para esse estado, duas transições, uma de 0 e outra de 1 para esse estado, duas transições, uma de 0 e de 1 para esse estado, e desse estado aqui também, tá? Tenho que ter todas as possibilidades para o meu alfabeto. Tá claro? Então, esse aqui eu já tenho as transições de 0 e já tenho a de 1. Esse aqui também eu já tenho a de 0 e a de 1. Agora falta esse daqui. Tá? Ó, e é uma única transição para cada símbolo, tá? Eu não posso inventar de botar uma aqui também para cá, não, tá? Então, eu só posso ter uma transição 1. Ou ele vem para cá, ou então ele vem para cá. Então, é uma única transição para cada símbolo. Bom, então, vamos continuar aqui pensando aqui. Eu estou focando nesse estado aqui agora, né? Esse estado aqui ele é um pouco mais fácil de ser visto. Por quê? Se eu estou lendo 0, 0 e leio 1, então eu já venho para cá, né? Ó. Então, eu quero saber quando eu ler 0. Quando eu ler 0, você concorda que eu vou continuar ainda com 2 zeros finais? Então, quando eu continuar com 2 zeros finais, eu posso entrar aqui no loop, né? Por quê? Vamos supor que eu saia para cá para chegar até nesse estado aqui, né? Então, eu vou aqui, venho para cá e daqui eu venho para cá. Ou seja, eu li 2 zeros. Tudo bem? Se eu ler mais um 0, eu ainda vou continuar com 2 aqui. Se eu ler 1, aí eu vou ter o 001, tá? Então, aqui eu posso ler quantos zeros eu quiser, mas o que importa é o seguinte. No momento que eu ler 1, aí eu vou juntar com os dois últimos aqui para formar o meu 001. Tá claro? Então, pronto. Então, essa transição aqui tá clara. Então, agora as transições que tem um 0 e que tem 1 desse meu estado que aceita. Ora, professor, se eu conseguir chegar até aqui, é porque eu já li 0, 0, 1. E qualquer outra coisa que eu vá ler, eu tenho que aceitar, porque eu já tenho essa cadeia 001 como subcadeia. Tudo bem? Então, qualquer coisa que eu leia de 0, eu vou continuar aceitando aqui nesse mesmo estado. E qualquer coisa que eu leia de 1, eu também vou continuar aceitando nesse mesmo estado. Tá? De modo geral, a gente não faz do jeito que eu fiz aqui, tá? Colocar duas transições, não. A gente faz assim, ó, uma transição, você bota 0,1, né? Para dizer que você pode ler o 0 ou 1 aqui nessa transição, tá? Então, esse aqui é o nosso autômato, tá? Que aceita todas as cadeias que tem 0 e 1 e que
possui a subcadeia 001.